O Vitor Pereira deu uma entrevista no sábado em Portugal, no Fórum de Treinadores. E nessa entrevista ele tocou em certos pontos que me levaram a refletir um pouco. E na minha opinião, essas declarações dele são no mínimo questionáveis. Então, né, rapaziada, aqui eu vou apresentar 3 pontos específicos que ele abordou nessa entrevista. Foi feita num fórum de futebol que é de treinadores de fato. E tem quem acha que ele passou do ponto. Então vamos lá. É importante ressaltar que o Vitor Pereira teve uma passagem considerada fracassada no Brasil. Não conquistou nenhum título em 8 ou 9 tentativas. Além de que ele não tem uma visão que é muito apreciada em termos de ideias e padrões de jogo. Primeiramente, ele foi questionado se ele ainda acompanha o futebol brasileiro. A sua resposta foi que ele valoriza muito o seu tempo e é seletivo em relação ao que assiste. Não podia ser diferente, né? Sua declaração gerou polêmica, com muitos portugueses interpretando que ele estava insinuando que o futebol brasileiro não era interessante, não era bom. Isso soou deselegante para o futebol brasileiro, que embora não seja perfeito, né, oferece jogos de muita qualidade, especialmente no Campeonato Brasileiro. Isso sem contar a Copa do Brasil, por exemplo, que tem jogos muito emocionantes. Eu ainda arrisco dizer que jogos no Brasil são bem melhores que os da Liga de Portugal, que só tem 4 times decentes e não tem tanta competição assim. Outro ponto delicado foi quando ele mencionou a falta de educação geral no Brasil. Ele não foi específico, mas eu acho que ele está se referindo só ao contexto do futebol. Essa generalização é bem problemática, porque pode levar a alguns equívocos e injustiças também. Se ele teve experiências negativas, que com certeza ele teve, seria mais apropriado citar alguns casos específicos em vez de generalizar. Além disso, o VP afirmou que no Brasil ninguém respeita o trabalho e ninguém respeita o projeto. Isso também é bem questionável, dado o seu próprio histórico no futebol brasileiro. Ele não tem sucesso nem no Flamengo e nem no Corinthians, com relatos de falta de transparência e conflitos com jogadores. Apesar disso, a diretoria do Corinthians ainda queria renovar com ele, mas ele optou por sair com a desculpa de cuidar da sogra e na sequência foi pro Flamengo, que é um desrespeito bem grande com a torcida do Corinthians, que também queria sua permanência, não era só a diretoria. Até porque, parando para analisar o ano de 2022 do Corinthians, foi um ano muito interessante, chegou em final de Copa do Brasil, jogava um futebol ok, e que só não foi campeão da Copa do Brasil por erros individuais do Fagner e do Matheus Vital. Então, nada mais justo do que a torcida e também a diretoria querer a permanência do Vitor Pereira. Bom, em resumo, as declarações do Vitor Pereira nessa entrevista foram bem controversas e muitas das vezes contraditórias com a sua própria experiência e desempenho no futebol brasileiro. A avaliação dele sobre a falta de educação e o respeito do futebol brasileiro é questionável. Ele parece ter sido no mínimo infeliz nessas colocações durante a entrevista. Ele poderia ter arrumado outras formas de falar certas coisas, principalmente essa questão da falta de educação e o respeito no futebol brasileiro. Ainda mais por ele estar dando uma entrevista num fórum de treinadores de Portugal, uma coisa internacional que atinge a Europa em si, e não só Portugal ou os países que falam português. É uma coisa que repercute e traz uma má fama, não só pro futebol brasileiro, mas também pro país em si. Mas enfim, né, agora eu quero saber de você. O que você achou dessas declarações do Vitor Pereira? E além disso também, o que você achou da passagem dele no Flamengo e no Corinthians aqui no Brasil? Se ele realmente tem moral pra falar esse tipo de coisa num fórum. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui, só quis falar um pouquinho sobre essa situação do Vitor Pereira e tentar responder de alguma forma também, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, dá uma olhadinha nos outros conteúdos do canal. Se você gostar, se inscreva, que vai ajudar muito o meu trabalho. Muito obrigado por ter ficado até aqui, tamo junto, até o próximo vídeo.